Fala galera, sejam bem-vindos. Esse daqui é um episódio extra do nosso Diverticast, o podcast aqui do Caçadores de Diversão. Eu sou o Danilo e hoje aqui na mesa comigo a gente está com a Karine. E aí galera, tudo bem? A gente está com o Vitor também. Fala aí, pessoal. E com o Everton. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí hoje a gente vai fazer um apanhado assim, né, de como foi a estreia, de contar, aprofundar um pouquinho mais a história que a gente acabou contando, assim, bem rapidamente ali no episódio em que a gente recebeu a Vanessa. Contar como a ideia veio, os desafios para montar, porque assim, deu bastante trabalho, demorou muito. E cara, o muito legal assim é perceber que, tipo, demorou para acontecer, mas já Funcionou tem 2 muito bem, né? episódios. Não, funcionou de uma maneira assim que eu mesmo não imaginava. Já são 2 episódios lançados, esse daqui está sendo um extra. O 3º episódio sai na semana que vem, que a gente tem a conversa com a nossa amiga Liz. E aí a gente fala sobre recordes, tipo de perrengue. A gente passou um belo de um perrengue indo lá para o Beto Carreiro no dia do desafio lá da Montanha-Russa. E é isso, cara. Estamos aqui. Como a gente falou, qual o melhor lugar para falar sobre parque de diversões? Qualquer lugar, né? Importante é boa companhia, né? E cá estamos dentro de um estúdio hoje. Exatamente. A gente está testando formatos. Hoje a gente está no estúdio, recebemos aqui só o pessoal do interno, entendeu? O Valdir hoje deu cano. Ele... Aqui acho que é o episódio. Se vocês lembram da nossa mesa redonda, né? A internet do Valdir caiu, gente. Ele não conseguiu vir. Foi. Isso. Na verdade, eu acho que ele tá vendo Pantanal, hein? Eu também. Acho que tinha algum episódio muito assim que ele não quis. Hoje ia ser... Provavelmente ia ser interessante o episódio ali. O cara morreu ontem, né? Tiraram foi. ele tá tentando Eu não tô acompanhando. entender eu os tô. desdobramentos lá. Noveleira. Amo. E é isso. Bom, gente, e vamos lá, ó, a gente tá aqui no bar. Essa é uma das vantagens da gente estar com comidinhas aqui. Não fomos patrocinados, mas temos nossas bebidinhas aqui. Vamos seguindo. Tô com fome, eu vou comer. É sobre petiscar, bebericar e fofocar, né? Já dizia Diva Depressão. Então... Não, pode comer, tá autorizado. Eu vou comer. Se não tivesse, eu ia comer do mesmo jeito. Não, mas o melhor de tudo é... De madrugada, do nada, no nosso grupo, Danilo. Vamos gravar um podcast? Não, pior que foi mesmo, né, cara? Isso daí em novembro foi uma coisa bem doida. E eu sonhei realmente que era um negócio que tava para acontecer no Marisa. E aí eu falei pra Karine assim, eu falei, imaginei que eu tava gravando um negócio no Marisa e é bem num lugar onde o pessoal tem uma escadinha lá que desce pra Montanha-Russa, bem do lado da bilheteria. E tem o disco, né? Aí eu fiquei imaginando, imagina gravar ali, cara, com um parque funcionando e tal. Aí, tipo, sonhei uma vez, falei pra Karine, mandei lá no grupo que a gente tem, onde a gente discute nossas coisas internas lá. E acabou ficando, né? E aí teve um outro dia que eu sonhei de novo. E aí já parecia aquela coisa de um estúdio Globeleza em cima do banheiro. E aquele cenário, tipo, a gente em pé. Não, mas imagina fechar a ponte ali em cima e colocar uma câmera de cima. Não, é uma grua, não entendeu? Aí eu já imaginei uma coisa bem viajeira mesmo, a gente em cima ali do banheiro, um estúdio Sonhos, todo aberto, com vidro, aí a gente tem a montanha-russa de fundo, aí tinha um outro plano, era a roda gigante, aí eu falei assim, cara, a gravação vai ter que ser no Marisa, e vai ter que ser num dia de parque aberto, né? Pra ter essa coisa. Porque, assim, uma coisa que a gente até tava comentando esse final de semana que a gente foi no Beto Carreiro, o clima de parque, ele é muito legal. Entendeu? O grito das pessoas, o barulho do brinquedo, é uma coisa muito... Como é que fala? A gente gosta, cara. Só o fato de ir no parque e estar ali dentro pra gente já é muito bom. O ambiente, de forma geral, né? Eu acho que não só o clima, os gritos das pessoas nas atrações, o cheiro de pipoca, as músicas que tocam, ver as pessoas felizes e família sorrindo. Eu acho que o clima de um parque de diversões, de forma geral, seja um fixo ou um itinerante,
ele chama muito a atenção, né? Ele dá uma sensação gostosa. É prazeroso. A magia, né? Parece que tem uma coisa muito específica ali dentro, né? Então acho que isso é muito especial. E como o Danilo comentou, tudo soma, né? Os sons, a experiência, com quem você tá, as conversas que você tem, um dia de você chegar, se o parque vai estar cheio, vai estar vazio, como vai ser aquilo, como vai ser a sua experiência ali. Se você tá com a sua família, como onde nós gravamos, que é uma festa tradicional em Votorantim, pô, querendo ou não, são 3 semanas de festa, 4 semanas de festa. Pô, isso acaba sendo o programa de várias famílias. Sim, e aí, informações de bastidores, tá? A festa abria 1h. Eu e a Ká, a gente foi pegar almoço pra gente, que a gente chegou lá cedo, né? A fila que já tinha de pessoas pra entrar na festa, o portão não tinha nem aberto ainda, era incrível. A galera já fica na expectativa mesmo, as né? famílias, é uma coisa as famílias que não se tem reuniram. sempre. Então a galera fica querendo chegar assim que começa pra não perder nenhum minuto, né? Sim. É foi muito uma legal. coisa que a Vanessa falou que quando a gente estava lá gravando, foi acho que o dia de maior público que eles tiveram até então. Né? Agora vai começar a última semana aí. Tem um feriado, tem artistas bons também, mas no domingo lá que a gente estava gravando foi uma coisa assim absurda. Eu há muito tempo não via tanta gente dentro de um parque. Estava bem cheio. Tá certo que também, né? 2 anos que não teve a festa lá, o exato. pessoal acabou juntando ali, né? Falando no literal, né? A galera tá na fúria pra sair de casa. Não, Então, sim, lota sim. E como o Danilo sempre. falou, 2 anos sem festa. Ali é uma região que tem bastante municípios em volta, né? Além de Sorocaba, que é uma cidade grande. Então, aquele dia foi o auge, né? Foi. Então, imagina a entrada solidária que eles estavam fazendo. Então, acaba que aquele ambiente fica muito propício para esse domingo em família. O que nós vamos fazer? Vamos almoçar, vamos aproveitar, vamos curtir um parque. Não, e por mais que os artistas no dia lá fossem de funk, você vê que tinha bastante família lá no Sim. parque, hein? Eram nichos diferentes, né? Acho que essa é a proposta muito bacana que a festa tem, é justamente dividir. Você separa esse espaço de convivência, que é onde você come, tem o parque da arena de show. Corta pro Everton. Gente, vou só fazer Não estou passando fome, tá, gente? Mas eu tô apanhando aqui da batata pra colocar no prato, tentando não fazer barulho, mas não estou passando fome. Então, eu acho que isso vira muito programa. E como a gente tá comentando, foram todas essas semanas lá, foram... Não tem como, Everton. Vai fazer barulho. Vai fazer barulho. Então vocês Gravação. escutem a batata descendo do prato. Cara, a gente momento gravou. ASMR. A gente gravou dentro de um parque de diversões com todos aqueles barulhos. Era o Cangu funcionando, The King, galera e aí gritando. Tá um silêncio Aqui agora, no estúdio dá uma diferença, que a vocês gente não tá têm achando ideia. muito estranho, vocês não têm noção. Não, lá tava batendo um vento, ficou muito Tinha uma frio. caixa de som em frente à roda Nossa, gigante. Não, tá- sim. Ali, assim, Duas. era tudo pra dar errado, entendeu? E você vê, né, contando agora em relação à concepção toda do projeto em si, foi aquela coisa que, assim, o errado deu muito certo. Porque a Karine já não ouvia mais. Não, esta pequena criança, como ele fala de mim, tive que aguentar ele. Não aguentar, eu entendo, porque o Danilo, quando ele bota uma coisa na cabeça, ele quer concretizar. Então, ele passou meses, todo mundo que tá aqui na mesa tá de prova, passou meses falando sobre isso. Não, E é muito legal que mexia com a gente também, porque a gente abraça Acabou isso com afetando você. a gente. E foram várias datas até a gente chegar, literalmente, Muitos né? cancelamentos. Muitos cancelamentos. O Danilo, né, encabeçando tudo, correndo atrás das pessoas, da infraestrutura, do como ia tudo acontecer. E a gente, não, vamos abraçando. E a gente na ansiedade e na expectativa junto, né? Por isso que eu falo que ver o resultado da estreia do episódio da Vanessa foi muito gratificante, porque a gente acompanhou desde o início tudo o que aconteceu. E deu um alívio, E né? deu um alívio. Quando terminou a gravação, todo mundo terminou. Nossa, deu um alívio Foi muito gostoso grande. participar aquele dia. Deu um trabalho, cheguei em casa exausto. Nossa, sim. Tarde, Sim. mas ver o resultado na semana seguinte. Nós vamos já... chegar lá ainda. Como foi o dia? Então, e você vê assim, né? Porque, pra mim, particularmente, foi muito difícil, porque a gente... Quem sabe da nossa história sabe que a gente passou por algumas coisas aí.
e que eu já mais velho, tipo assim, eu sempre tive muitas ideias e às vezes faltava N coisas para a gente concluir e, enfim, passou. E aí, para mim, foi muito difícil me ver num projeto novo, no Caçadores de Diversão, e às vezes ver certas coisas acontecendo em outros lugares e eu pensando assim, cara, como que eu vou me reinventar? Né? Porque tinha muita coisa que a gente fazia num outro local que era tudo da cabeça de todo mundo ali. Teve muita coisa que, tipo, eu bati na tecla para fazer e só quando a gente não tava mais que as coisas começaram algumas coisas começaram a andar do jeito que eu também tinha imaginado, entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal perguntava e falava assim, pô, Danilo, e aí? Né? Vamos, vai, né? Tal, e eu falava, cara, é muito difícil pra gente se reinventar. Eu acho que esse projeto do podcast, eu acho que deu uma... Né, deu um up, subida, deu um ânimo diferente. Um up em todo mundo, né? Foi. É uma coisa assim que, tipo, eu vejo que tem muita gente bem animada com isso. O pessoal às vezes fica pensando assim, pô, e agora? Entendeu? E, tipo, e se outros quiserem fazer? Eu falo, gente, tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente foi muito feliz em ter feito esse tipo de coisa formato, né? Nesse formato, do jeito que foi feito, porque assim, deu muito trabalho. Na hora lá que tipo, enquanto estava só na minha cabeça era uma coisa, né? O problema é quando a gente joga para o universo e começa a envolver outras pessoas, aí você fala assim, meu, a chance de dar errado, aí ela vai ficando maior, né? A Karine, eram vários dias que eu falava assim, meu, preciso fazer, mas vai dinheiro. Aí teve uma época lá que eu fiz assim, se eu fizer tal coisa, porque eu trabalho como DJ, tem as coisas de brindes, e inclusive a gente até acabou esquecendo de falar, né? Somos patrocinados por nós mesmos, por enquanto. Se você entrar no caçadoresdediversão.com/loja, você vai encontrar lá caneca, camiseta, quadro, tudo. Todo um monte de coisa vai estar lá. Você vai encontrar canequinha. Ixi. Tem várias aqui, ó. Como eu disse na outra vez, algum item lá tem a sua cara. Então é só entrar lá. E... Caso precisem, né? Temos um DJ na mesa e uma contadora. Por favor, os arrobas estão na descrição. Temos uma vendedora de Rinodê aqui. Exatamente. Não, é brincadeira, tá? Ele vem de Jequiti. Isso. Não, e é daquela. E assim, uma coisa que até é legal falar, né? Hoje em dia a gente tá... É legal que o projeto tá caminhando por pernas próprias, mas se tiver alguém aí do outro lado que queira ser parceiro do Caçadores e patrocinar aqui com a gente, fica à vontade. A gente está criando um esqueminha aí com um sisteminha de cotas, né? Patrocínio master, algumas coisas assim interessantes para quem for parceiro do nosso projeto aqui de Verticast, certo? E aí voltando, foi aquela coisa, né? Tipo, se reinventar depois de tanto tempo, enquanto estava só na minha cabeça. Tem um fator muito importante também com relação ao Divertcast, porque já teve algumas outras ideias que a gente surgiu dentro do Caçadores que a gente gostaria de fazer, até mesmo matérias escritas, né? Que acabou surgindo em outro lugar, tipo, do nada. A gente saiu, 2, 3 dias, aparecia exatamente o que a gente tinha pensado. Então o Divertcast, para ele sair, ele surgir da forma que foi e a gente conseguir ser realmente... Podemos falar que pioneiros, né? Eu nunca vi em nenhum lugar isso acontecer. Vi. Cara, não existe. É assim, existe Danilo podcast. Pesquisou, não existe em nenhum lugar do mundo. Existe podcast que fala sobre parques e tal. Mas não gravado dentro de um parque. Não gravado dentro de um parque, entendeu? Então, com toda essa estrutura aqui que a gente está vendo. E a gente está com o projeto assim, por mais que a gente hoje esteja aqui num estúdio, na semana que vem vai ter o episódio que a gente gravou com a nossa amiga Liz, né, contando o negócio. Ele ainda é dentro do Morenos. Então, assim, as gravações do Morenos acabam semana que vem. E aí, o que vem aí? O que vem aí, hein, gente? O que vem Se aí? prepara. Vem aí. Se prepara. Só lembrando que a ideia do Divertcast é a gente falar sobre parques dentro de parques. Mas claro que a gente vai ter esses episódios especiais pra gente poder comentar
sobre o que aconteceu nos outros episódios, a nossa percepção, como é que foi a gravação, a gente fazer um bate-papo bacana, além do que saiu no episódio da semana, e também falar sobre tudo que acontece nos parques aí pelo mundo, né? E a gente vai receber convidados aqui também. A gente não vai receber ser convidados só- aqui. Porque tem muita gente boa aí pra gente entrevistar, então a E a gente van- não vai se manter só Sim, dentro dos e a parques. vantagem da infraestrutura daqui. Então, dependendo do tema, a gente pode usar a TV para apresentar alguma coisa, trazer material. Então, às vezes, eu acho que é como o Danilo falou bastante nesse primeiro episódio com a Vanessa, a gente está vindo para contar a história das pessoas. Então, o bacana de ter o parque de fundo é justamente para falar sobre história, falar sobre vivência e Sim. experiência, que eu acho muito bacana. E aproveitar da infraestrutura do estúdio para, por exemplo, para falar sobre projetos, sobre futuro, sobre manutenção, que a gente consegue usar dessa infraestrutura aqui para poder apresentar, apontar, ser detalhista, ser técnico, entrar a fundo, né? Exatamente. E como foi, tipo assim, na hora que eu falei assim, eu preciso começar a tipo, trazer para o mundo real mesmo, né? Fui atrás do pessoal da equipe, da filmagem e tal, a gente achou o pessoal aqui, eles aceitaram a ideia da externa, coisa que não é todo lugar que faz. Foi bem difícil para a gente achar uns loucos que nem a gente para ir até o parque lá, entendeu? E os que virão. E os que virão ainda. Não, Nossa, e eles foram, assim, incríveis. Foram fantásticos. Fizeram tudo que a gente pediu, né? no dia lá a gente A teve. gente passando com o carrinho no meio da galera, Um calor. com os equipamentos. Um calor. Eles Não, do foram nada, um muito frio. incríveis. E à noite um frio. Não, eles. E assim, quando. E aí, tipo, seguindo, né, a coisa. Arrumei o pessoal da técnica. Aí eu falei, precisava do lugar. Fui lá no Parque Marisa conversar com o Miguel. Ele aceitou prontamente, entendeu? A ideia de gravar alguma coisa lá também ainda não saiu da pauta, entendeu? Com certeza. Mandar um abraço aí pro seu Miguel, pro Miguelzinho lá, o filho dele, que você vê, mesmo sem ter nada, eles aceitaram, Eles acreditaram no projeto Compraram a desde ideia o na hora, início, né? eles acreditaram e falaram, meu, pode ser. E aí a ideia era fazer com o parque fechado, né? Porque como eles têm a operação lá e o parque também não é muito grande, a ideia era gravar num dia de semana. E aí que começou o impasse. Por quê? A minha ideia, eu sempre quis que fosse a Vanessa a primeira. E aí você conciliar a data de parque com convidado e da gente ali, meu, isso daí que foi o pior. E aí eu ficava aflito porque a cada semana que passava eu falava, gente, alguém vai acabar fazendo, alguém vai acabar pegando a ideia, porque assim, eu não sei se acontece com as outras pessoas, mas comigo principalmente, se eu tenho uma ideia no meu quarto e eu falo pra Karine, meu, parece que que joguei pro universo, alguém vai pegar, entendeu? E já aconteceu com várias coisas. Foi realmente o que você falou lá, pauta de matéria, pauta de vídeo, lugar para visitar, entendeu? Formato. Aí você fala assim, cara, é impossível, cara. Eu Deve realmente. ter um gravador aí em você, Danilo. Um Então. chip em você, ó. Teve briga lá por causa de chip no dente? Porque Alguém tá me monitorando e eu não tô Exatamente. sabendo o que tá rolando. Mas aí você vê. A Será que o galera Danilo acha foi que é abduzido? besteira, mas realmente é verdade. É verdade. É verdade. Cara, teve aquele dia que você lançou uma pauta no grupo lá. Cara, não deu 2 dias, tinha um vídeo já em outro canal. E aí você fala assim, cara, é impossível, meu, que tipo, lá na Deep Web. Aquele foi complicado porque, tipo, não tinha lugar nenhum. E não era uma notícia que era um hype, né? Tava completamente isolado. Isso Tava aí. na Deep Web e aí do nada a gente falou, vamos falar? Bom. E aí apareceu, entendeu? E é uma coisa doida. E aí Acho que é por isso que a gente ficou tão tenso pra esse projeto sair, né? Porque Sim, e como a gente comentou antes, né? O Danilo solta isso no meio da madrugada, quando veio a ideia. Aí começa a tentar pôr no papel, né? Sai do papel, vai atrás das pessoas, chega na agenda. Aí começa a ter esses empecilhos. Aí marca a primeira data. Aí o que acontece com a primeira data? Na primeira data aí a gente ia gravar em fevereiro ainda. Isso. Aí a Vanessa pediu, não, dá pra ser depois do dia 12? Eu falei, tá bom. Aí foi pro dia, acho que 13 de março, que era uma quarta-feira, alguma coisa assim.
Aí chegou um dia antes, um dos convidados falou assim, acho que não vai dar pra eu ir. Aí falou, pô, se o cara não vai, já não dá pra gravar. Aí passamos pra outra semana. Final do mês. Aí eles estavam, acho que em Brasília. Aí falaram, não, a gente vai chegar, vai voltar, o cara vai estar na correria, tal. Aí... Terceiro mês, abril, já estamos em abril. Não, e aí assim foi maio indo. já, isso já era maio. Não, porque foi ia ser em fevereiro, aí foi chegou aqui a segunda semana de março. Aí foi enrolando 10 dias, 5 dias, 10 dias, 5 dias. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí quando a gente... O duro era aguentar o Danilo no grupo todo dia, falando, eu não aguento mais marcar datas. O melhor é o surto durante a madrugada. É. Antes da gravação. Porque a gente tava dormindo, né? Não, nem todo mundo. Cá tava dormindo. Eu estava dormindo. Você estava dormindo. Eu estava bêbado no bar. Desculpa. Danilo trabalhando, voltando de um trabalho. Não, eu tava no casamento Estava ainda. no trabalho ainda. Eu tava num casamento e aí, tipo, o Valdir, ele falou, não, eu vou de carro com o Vitor e com o Everton. Aí eu tinha a Liz que tava indo, aí começou a dar uma assim, eu não sei se vai dar pra ir, eu não sei se eu vou, aí não vai. Eu falei assim, gente, né? No bem grandão assim, que eu falei, cara, vamos gravar com o que tem, aonde tem. E aí é nessa que eu falo que no final o errado deu muito certo. Sim. Então foi uma coisa que era pra gente gravar, a ideia era pra gravar dentro do bate-bate, mas aí como o parque tinha que abrir 1h e a gente chegou lá por volta das 10 até montar toda a estrutura do podcast, demorou mais ou menos umas 2 horas. E a gente acabou pegando um dia da Roda Gigante com uma pequena parada técnica e aí a gente conseguiu montar dentro da plataforma dela e assim, foi... Não, mas ainda tem um processo até lá, né? Você já adiantou bastante coisa. Não, já deu uma corrida aí, mas... Foi bacana essa conversa de madrugada, porque era muito engraçado. Todo mundo dormindo, tava só eu e o Danilo conversando. Daí eu falei, gente, se acalma, vai ter tudo certo. Dia seguinte, acordamos, combinamos horário, saímos de São Paulo. Chegamos lá, certo? Já teve a primeira que foi descarregar tudo pra montar ali no labirinto, né? Que acabou sendo a gravação que saiu da... Como é o nome dela? Wanda, no segundo episódio. Wanda, né? E aí teve essa parte. E aí, o que aconteceu antes da Wanda entrar? Compromissos. Então. Aí foi nessa hora que a gente vê que, tipo, realmente tem hora que parece que tudo conspira pra dar errado. A Vanessa lá com os compromissos de mãe e coisas assim. Acabou... A gente tinha marcado, sei lá, 12:00 para chegar. Ela acabou chegando 3:30 lá no parque. E assim, a gente acabou gravando com a Wanda primeiro. Era para ter gravado com a Vanessa. E aí foi uma coisa que, tipo, no final acabou dando tudo muito certo, muito né? certo. E, claro, agradecer muito, muito o apoio do time do Morenos, que o pessoal recebeu a com super carinho, uma super atenção. Na hora de fazer a troca, né? Porque já estava montada a estrutura, né? Descarregou, montou. Vocês não têm ideia do que Vanessa. foi a gente passando pelo parque cheio. Exato. Por quê? Porque o parque já estava cheio, com o carrinho cheio de coisa. Eu tava com 2 tripés na mão, na frente, né? Junto, indo pra Roda Gigante. Então o pessoal do parque cedeu um carrinho que eles usam pra montagem e desmontagem deles. Aí desmontou tudo do labirinto. E o labirinto estava no extremo oposto da Roda Gigante. Era atravessar o parque. Era do lado da entrada. Então ali era um fluxo alto de pessoas. E nessa hora, assim, o parque tava bombando. Já era mais de 3 da tarde, né? Sim. Aquela hora. Então, mais de 4 da tarde. Então foi pra deslocar toda a infraestrutura, os meninos da técnica montarem tudo de novo, chegar nos ângulos certos, testar tudo de novo, pra daí literalmente gravar. Foi praticamente 2 montagens, né? E completas, porque a gente imaginou que do labirinto até a Roda Gigante ia conseguir levar a mesa montada. Não. Mas não deu, teve que desmontar ela inteira. Exato. E realmente, cara, a ideia da Vanessa, assim, eu liguei pra ela e falei, Vanessa, cheguei. E aí ela falou, cara,
vai gravar na pista mesmo, mas assim, eu consigo segurar uns 15, 20 minutos. Aí eu falei, a ideia é lá. Ela falou, por que não no labirinto? Eu falei, legal, né? Vamos gravar e tal. Só que aí como ela teve os compromissos dela lá, a gente acabou gravando com a Wanda, que foi o episódio que saiu na terça-feira, né? Que calhou muito, né? Visto Wanda, a produção É verdade. dessa Não, ficou perfeito. parceria com Morenos, Ficou dessa tudo atração. redondinho, né? Exato, exatamente. Ficou perfeito. E aí a gente acabou levando a estrutura lá pra Roda Gigante, que também foi uma como é que fala? Uma colaboração da Vanessa lá na hora. Foi. E, o pessoal super gente boa. O rapaz lá que cuida chama Everton também, o que cuida lá do labirinto. Ele deu uma bela de uma ajuda lá no carrinho, na questão de levar lá pra Roda Gigante. E tem outro detalhe, né? Porque a gente terminou de instalar toda a estrutura na Roda Gigante, a gente já não começou a gravar de novo. Porque a gente teve que esperar o sol se pôr um pouquinho, porque o sol estava atrapalhando um pouco a filmagem, como que ia ficar a luz, né? Então até nisso a gente se preocupou luz, também. Sim, teve tudo isso daí. E eu acho que isso também reforça um pouco do que a Vanessa falou, né? O quanto a gente se sentiu muito em família lá, porque entendendo a dinâmica do Morenos, o apoio que eles deram, né? Com tudo que o pai da Vanessa foi lá conversar com a gente, a Wanda que fazia parte da produção, os meninos, como você falou lá, que estavam no labirinto. Depois, quando montamos lá, e é muito incrível, como o Danilo falou no começo, esse clima, o quanto tá ali dentro tava fazendo parte. A gente tava cansado, tava correndo, mas assim, tudo isso a gente até esquecia, deixava de lado, porque o momento ali tava passando por cima. Mas detalhe. também depois que acabou... Não, e um detalhe que eu queria deixar um adendo aqui. O pai da Vanessa é incrível também, né? Sim, super engraçado. Simpático. Acho que vale marcar um dia de fazer um com ele. Não, as histórias Porque ele deve ter muita história pra contar. Só ali, né, conversando um pouquinho ali, ele já cativou todo mundo. É porque ele veio fazer uma sala, né? Enquanto a Vanessa não chegava, ele falou, gente, calma que a Vanessa tá vindo. E a gente tranquilo, aí ele trocou. Depois ele vindo servir a gente. Trouxe lá. doce. Trouxe doce. Gente, um fofo. Perguntando né? se tava tudo bem, se precisava de alguma Sim. coisa. Foi sensacional mesmo. O cuidado, né? Como a Vanessa falou sobre. Sim, foi muito gostoso. E a gente tava falando aqui sobre convidados, quem poderia participar do Divertcast. Comenta aqui. Quem vocês acham que a gente poderia ir atrás para convidar? Quem Já vocês deixa, gostariam de ver? aproveitando, né, o clima aqui, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando do vídeo e segue a gente pra ficar ligado também nos nossos próximos vídeos, né? Exato, Eu sugestões do que vocês querem que a gente traga nessa mesa redonda aqui também, Eu nessa conversa. queria trazer um tópico aqui pra mesa, que a gente tá falando muito do que aconteceu lá no dia, né? Mas eu acho já que com esses 2 primeiros episódios, a gente já pode falar. É um fato. A recepção que vocês tiveram com relação aos vídeos, muito bacana. Obrigado, pessoal, de verdade. Foi. Cara, o feedback tá sendo muito positivo. Teve alguns comentários que me deixaram, assim, bastante emocionado mesmo. Entendeu? Porque é realmente aquela coisa, cara. Eu Deu tive trabalho. Deu trabalho. Foi uma coisa que, tipo, pensei ali sozinho e tal. Aí tá certo, vai. Não é uma fórmula nova, apenas trouxe para o nosso mercado esse tipo de abordagem, entendeu? Mas, assim, foi emocionante ver. E é emocionante, assim, você ver hoje. Tipo, a gente tá lançando esse aqui que é um especial por ser aqui no estúdio. Mas eu vejo que, tipo, tem 2 episódios lançados de uma coisa que parece que demorou tanto pra sair e já tem 2 aí rodando, entendeu? Então, e agora que a roda começou, cara, não vai parar de girar mais, não. Exatamente. Aí agora eu vou falar. A gente perguntou quem pra comentar o convidado que a gente traz, né? Mas e vocês, cada um de vocês, quem vocês gostariam de fazer parte do podcast? Nossa, polêmico, hein, cara? Polêmico, porque eu já tenho um aqui. Na verdade... Só vale um, vai. Não, só mas vale um. só vale um. É hashtag em Barbate. Rogério Barbate.
Você, Vitor. Olha, eu quero muito puxar que é uma coisa que o Danilo a gente já conversou entre nós aqui. Eu quero muito trazer para a parte técnica, falar um pouco sobre manutenção, falar muita coisa sobre rotinas, né? E eu não tenho uma pessoa em específico, eu tenho nomes em mente, desde Hop Hari, desde o time da própria Dibra, outros profissionais também que são próximos da gente. Então, eu gostaria muito, eu acho que é mais do assunto, trazer um pouco mais sobre manutenção, sobre indicadores, sobre essas rotinas. Que é importante também, Que é muito né? importante. E às vezes é o que a gente comentou um pouco no episódio com a Vanessa. Às vezes muita coisa a gente só olha para um lado, a gente não olha para o outro, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, são empresas, são CNPJs, tem muita coisa rodando por trás. Eu acho que eu já vou adicionar, vou falar mais um. Você falou uma pessoa só, vou falar duas. Eu adoraria aproveitar do painel. Tá roubando. Não é? Aproveitar do painel da Dibra e falar um pouco sobre pessoas, né? O quanto foi muito bacana aquele dia no painel lá na Expo, falando sobre pessoas, com o time de RH do parque, porque isso influencia tanto. O quanto a gente, né, o pessoal fala-se tanto da fórmula e da magia Disney, mas o quanto tudo lá é tão diferente, quanto o regime de trabalho é diferente, quanto as leis lá do país são diferentes, o quanto, né, enfim, posições que os líderes e empresa em si pode ter como funcionários lá, como tá diferente daqui, o quanto desafiador é, a gente puxou um pouco isso com a Vanessa, né, por ser um parque itinerante, e imagine nos grandes como, né, Beto Carreiro, Wet, Hop, etc. Nossa, gente, tá todo mundo agora. Desculpa. Eu estava com a batata presa na garganta até agora. Então eu acho que isso também seria um tema e pessoas incríveis para falar um pouco sobre gestão de pessoas e como é difícil, como a Vanessa falou, manter um time, né, dentro do parque. Interessante. E vocês? Você, Eu não Dan? sei se vocês já perceberam, mas assim, o Everton a gente tem um lado lúdico. O Vitor a gente tem um lado mais ali, gestão de pessoas, Exato. entendeu? Entender algumas coisas dessa parte mais burocrática e tal. Você, quem você? Eu sou de tudo. Eu gosto da resenha. Eu acho que assim, um dia se a gente conseguisse trazer alguém do Play Center, acho que seria bem legal. Tem algumas coisas aí que estão para acontecer aí. Mês que vem vai fazer 10 anos que o parque fechou, né? Então a gente já está correndo aí com algumas novidades. Aqui eu não posso falar agora aqui, Quem mas... sabe, né? Quem sabe. Vem aí, né? A velha hashtag vem aí. Então. E aí, nome. Fala um nome. um nome? Não sei, é Belardo. Trouxa. Olha, eles colocaram a gente pra cima da fogueira. Na verdade, a única pessoa que deu que deu nome foi você. eu. Eu também me safei do nome. Não, é que o Vitor, assim, ele acabou abrindo muito leque, entendeu? Tem muita gente. Cara, pessoal de desculpa. manutenção Ele poderia ali. falar, mas eu ele tenho poderia um falar o nome. Eduardo do Hop Hari, que Não, tipo, é Eduardo. referência no Vamos mercado. falar nome? Tem o Eduardo. Gostaria muito do Lucas. Até porque o Eduardo... Vamos ver se ele vai estar assistindo isso daqui. O Eduardo deu um cambal na gente, porque o vídeo lá do Choveu e Agora era para ter sido gravado com ele, porque a pedido dele a gente mudou a data também 2 vezes da visita lá. E quando chegou o dia, o Bonito estava lá em Filadélfia, lá, não é? Na Pensilvânia, onde que era? Acho que é Na Pensilvânia. Pensilvânia. Ele tava lá viajando. Aí eu falei, caramba, foi na hora. Aí acabou sobrando pro Luciano. Mas foi uma conversa super legal. Quem quiser, é um vídeo aí que a gente já lançou há algumas semanas bacana, aí. Né? Muito, muito bacana. Porque às vezes o pessoal fala assim, cara, a gente recebe muito. Cara, choveu, e agora? Como é que fica o parque? Como é que funciona ou não? E a gente no vídeo conseguiu mostrar que, tipo... Às vezes não é só a chuva, cara. O tempo ruim... Às vezes a água até é o de menos, né? Tem muito... O vento, quanto o vento e os raios influenciam ainda mais. Então, e o vídeo tá aí, vai estar na descrição aí o link. E é isso. E o nome? Você não falou o nome, você tá fugindo. Não, acho que se Vai tivesse chegar aí, Mas eu já tenho o nome. Cara, Desune, teve na Expo Parks lá, eu conversei com o Roger
E falei assim, eu queria conversar com o Gutglas. E eu lembro de um dia que eu tava era no tempo da comunidade lá no Orkut, do Play Center. Aí eu cheguei pro Gutglas, ele tava andando no parque. Aí eu falei, ô, seu Gutglas, tudo bom? Eu falei, ô, sou lá da comunidade lá do Play Center lá. Eu falei, eu só não queria gravar uma entrevista com você. Ele falou, cara, eu não falo nem com a Veja. Aquele dia foi assim, uma carteirada que ele deu. Ele falou, eu não falo nem com a Veja, eu vou falar com alguém do Orkut, meu. Eu falei, então tá bom. Mas aí falando com o Rogério, ele falou, quem sabe você pega ele num dia bom, entendeu? A proposta tá feita, o convite já foi feito, vamos ver o que sai aí pra frente. E aí o nome da Karine qual que é? Marcelo Gutglas. Ah, tá vendo? Não, É que a os dois, gente é... Não, Olha lá. mas acho que todo mundo que gosta do Play Center Gostaria de ter Seria essa uma conversa. conversa com ele. ter Sim, essa, sim. essa conversa, Sim, assim. isso E é eu fato. acho que é uma pessoa que, além de eu me emocionar muito, eu ia ficar muito nervosa de ficar em frente a frente com ele. Mas seria incrível, seria muito bom. Só os primeiros 5 minutos, depois... É. Não, foi Foi. tranquilo, porque assim, a gente que nem foi na inauguração do Lagoon Beach lá do ET. E ele tava lá, e aí eu fui falar com ele, aí a Karine falou, pô, meu, não vai, ele tá com a família dele. Aí eu cheguei de longe e falei, ô, seu Marcelo, o senhor lembra de mim? Na hora que eu mostrei a tatuagem, aí ele lembrou. Meu, ele me puxou, quis mostrar lá pra esposa, pro filho, pra nora, sei lá quem tava lá. Mas ele mostrando pra todo mundo. E ainda ele tirou uma foto assim, apontando pra tatuagem, né? Naquele dia foi bem divertido. A gente acabou tendo uma conversa super legal. Naquele dia eu fiz a pergunta que todo mundo... Se naquele dia você já tivesse o Divertcast, você fizesse o convite, ele tinha aceitado. Ah, ele tinha. Naquele Tinha. dia ele Tá tava... vendo? Ó, o cara tava facinho. Era só falar que ele vinha. E eu acabei fazendo uma pergunta que todo mundo faz. Um dia eu queria encontrar o Gutglas para perguntar por que o parque fechou e por que não abre outro, né? E qual foi a resposta? Não, ele falou que é bem difícil, tá? Eu falei, pô, por que o parque não abre? Aí ele perguntou para mim assim, você trabalhou lá, né? Eu falei, trabalhei. Ele falou, quanto tempo? Eu falei, eu trabalhei lá uns 4 anos. Ele falou, e eu que vivi 40 lá dentro? Ele falou, então, você imagina a saudade que eu tenho. E a frustração, né, de não poder... Então, cara, e você vê que são N histórias, né? Cada um, às vezes, a gente vê, tipo, vem aquela tia do salgado falando, aí vem a tatuagem e fala, o Play Center fechou porque morreu uma menina lá, né? Você fala, não, Não, peraí, oi. tem nada a ver, não. cara. Aí vem cada um com uma história e tal, mas assim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque tem bastante coisa vindo aí. Exatamente. E uma outra coisa. Fora todas essas pessoas ícones que a gente tem, né, dos parques, tem uma pessoa que eu não vou falar o nome, mas é uma pessoa que eu já fiz o convite, ela aceitou e a gente só tá aí fazendo o negócio pra gravar com ela, porque é uma pessoa assim que, tipo, eu sei que todo mundo fica, né, o Gutglas, o Play Center e tal, mas essa pessoa em específico, ela tem uma história muito rica, entendeu? Muito. E é o que eu falo. São histórias, às vezes, pessoais que se fundem com a história do entretenimento e que na hora que eu conversar com esse cara e falar certas coisas, aí vai ter gente que vai falar assim, nossa, puta, não sabia. Nossa, ele tava nisso, ele tava naquilo. Isso aconteceu muito com a Vanessa, né? Muitas pessoas comentando, não conhecia a história da Vanessa, não sabia tudo que a Vanessa era envolvida. Não, foi lindo. O pessoal falando, ela é parqueira raiz. Cara, só de você saber que com 9 anos ela já tinha lá Ela já lucrava ela já ganhava com dinheiro. uma Verdade. barraquinha. Entendeu? Ela lucrava. Então, assim, foi uma... É uma história muito bonita. E como você reforçou muito no primeiro episódio, é sobre contar a história. Então, é a velha história. Quanto de pessoas estão envolvidas nesses tantos anos de operações do parque? Como o Gutglas falou pra você, não são 40 anos? Quantas pessoas não passaram por lá? Quantas histórias. Exato. cara, Afeto. tem um... O afetivo do passado, o emocional. A Sim, Vanessa falou você muito disso também. sobre isso também. Tem um que eu gostaria de conversar bastante, é o Márcio Araújo.
Eu também sempre vem o nome dele quando a gente fala de possíveis pessoas entrevistadas, sempre vem o nome dele na minha mente, porque eu acho que é uma pessoa que também tem muita história para contar. Ele sempre foi muito parceiro lá na época do Play Center lá. A atenção que o dava. Orkut vai lançar de novo, então ó. Mas será que vai mesmo? Será? Quando naquele Orkut.br lá que tinha, eu já criei lá umas comunidades lá, né? Mas aí a galera é tudo ligeira. Vai saber, né? E é isso. Se tiver, como eu tava falando, né? Tem as pessoas que a gente tem aqui que são partes relevantes do setor. Mas eu sei que também desse lado aí, o pessoal que está assistindo a gente, também tem muita história boa. Então, se você tiver uma história legal, se você conhecer alguém que tem uma história muito boa relacionada a parque de diversão, parque aquático, sei lá, uma história que você acha que valeria a pena ser contada aqui, E coisas engraçadas também, né? Teve tanta excursão de escola, tanta excursão de família, fretar ônibus, fretar van, para a cidade para ir visitar um parque. Manda pra gente. Não, mas porque pra gente era uma coisa visitar o parque. O Play Center tava ali do lado. E assim, tem muito excursionista, cara. Tinha lá o Diogo lá, da Geoplay. Ele tem um acervo, assim, fantástico, cara, que até o Gutglas, no dia que viu lá, no último dia, ele falou, como é que você guarda tanta coisa? Entendeu? Então, assim, se você tiver uma história bacana, ou então conhecer alguém que tem uma história legal, que você acha que valeria a pena ser contada aqui, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, comenta aqui no vídeo. Por favor, e não só daqui de São Paulo, vamos expandir isso, porque, gente, o que tem, como a Vanessa falou, por fora... Centro-Oeste, Nordeste, contem suas histórias, eu acho que vale muito a pena ouvir e a gente dividir isso com todo mundo. Exato. E tem muita gente que morava em São Paulo há 20, 30 anos atrás, que está em N lugares do Brasil aí. Exato. E a gente não fica preso aqui só em São Paulo, não. Certo? Certo. Bora mudar a pauta? Vamos aproveitar, né, que temos 2 pessoas recém-chegadas de um parquinho. Não é? Vocês estavam onde mesmo essa semana? Betinho Carreiro. Betinho Carreira. Como que foi visitar o canteiro de obras, Queremos atualizações. Big Tower. Isso aí o Danilo explica melhor. Como foi essa viagem? Como chegou Olha, nela? gente, uma coisa que eu quero muito falar. A Big Tower ficou linda, com as cores novas. Ela parece, o jeito que pintaram ela, né? Parece que ela tá muito maior. Parece que ela tá mais alta. A sensação, né? A sensação. Pelo vídeo que você fez, realmente parece. Acho que é pelas setas, o movimento que dá. Acho que olhando de baixo. A gente ficou triste de não mandar, mas a gente entende. Não, mas é uma coisa que a gente... Daqui a pouco tá de volta já. Mas é uma coisa que a gente entende. Provavelmente hoje ela já tenha voltado a funcionar. Porque quando a gente foi lá, teve o rapaz lá, o Luiz, camarada nosso lá. Ele falou assim que, como eles prezam muito essa questão da segurança, uma das recomendações da fabricante é rodar 72 horas direto. Que como eles mexeram em muita coisa na torre, embora ela não tenha ficado 100%, e a gente já meio que sabe mais ou menos como é que vai ficar a temática do carrinho, né, da gôndola, aí a gente... acabou lá conversando, tal, e aí ele falou assim, uma das recomendações do pessoal é ficar rodando 72 horas direto, então a gente acabou vendo realmente ela funcionando sábado, domingo, e assim direto, aí coloca bonequinho de areia, tira, coloca lá o bonequinho, tira, roda sozinha, e dava uma dó, mano, aí você só via um funcionário lá dentro, lá fazendo a checagem das travas, mas a área ali ficou... Aquela vontade de pegar e falar assim, deixa eu testar. Ele falou, deixa eu ser Eu falei, cobaia. irmão, precisa de cobaia aí não? Eu falei, eu vou. O Danilo assina o termo, ele tá nem aí, ele só vai. Que nem eu tava comentando com a Karine, né, esses dias, que em 95, quando o Evolution inaugurou no Brasil, né, que foi o primeiro que veio lá do Play Center, num dia antes que ele abriu, eu tava no parque, tava rodando lá, e foi um dia que rodou só para funcionário. E aí, naquele dia, eu coloquei na minha cabeça que eu falei assim, eu vou ser o cara que testa os brinquedos, entendeu? E depois de algum tempo eu consegui. A gente foi chamado já para várias pré-estreias,
brinquedo às vezes não estava funcionando. O dia do CBMR lá, que a gente foi na Fire Whip e acabou andando, o terreno todo estava em finalização de tematização, mas a montanha estava pronta. Então, assim, consegui, tá vendo? Eu falei em 95 que ia ser mais ou menos o cara que testa lá, no final deu certo. A gente brincou esses dias, né, com uma publicação no Instagram, como a gente adoraria ser o bonequinho de teste. Verdade, Nossa, verdade. como a gente adoraria Da 10i, né? Eu só queria ser o boneco certo na ocasião certa, porque ali na 10i... Ah, não, na 10 falou, tudo voou. O que acho que o que a gente postou foi da Medusa, que eles repintaram lá do Six Flags Great Adventure. Sim. Mas aquela da 10i... Ai... Vamos falar do Beto? Como Não, tá? vamos falar do Beto Carreiro, que eu não superei isso. Vamos voltar Não pro superei. canteiro de obra. Não, mas foi engraçado. Você vê uma montanha-russa que era para ter sido inaugurada aqui. Não, e que tour, Com né? Eu todo acho o que azar ela que já teve. né? Acho Porque que ela tem uma é a atração, maldiçãozinha aí. porque não foi só com o Hop Harry, né? Era para ter sido a primeira do modelo, entendeu? E aí acabou não sendo montada, e teve a Alter, teve aquela outra... Não, a da China é 8 só, né? 8. China é 8. Aí teve a Alter, aí tipo... Você vê, sai daqui, vai pra Malásia, sai da Malásia, vai pra lá, demora tanto tempo, vem uma pandemia. Cara, eu acho que assim, depois de 10 anos, o cara finalmente conseguir funcionar, não é pra qualquer um, não, cara. Não, conseguiram testar, já é alguma coisa. É, Sim. sim. Mas Mas na hora que a gente viu, quando ficava só o primeiro vagão lá, que os caras passavam com os caras levando que eles mesmo, levam, sim. pra ver se estava tudo certo no trilho lá, já dava um negócio assim, mas aí ver ela funcionando foi bem legal. Mas contem mais sobre o Beto. Então, o Beto tá um canteiro de obras, tá muito legal. A gente ali na... Calma aí, é legal o Beto ou o canteiro de obras? Ah, a gente adora tudo. É legal ver as movimentações. É legal né? ver É sinal que vem coisa nova, então... Sim, e o Beto, tipo, acabou de completar 30 anos e tá reformando o parque inteiro. Ai, Não é por acaso. Desculpa, mas acho que finalmente, né? Já tava na hora Olha a pessoa. de reformar, Desculpa, gente, mas minha opinião, falta infraestrutura. Aonde? Não, assim... Você quer que eu liste A todos gente os foi. parques que a gente já foi? O quanto falta de infraestrutura? Não, tem parque Todos que... todo parque acho que tem suas falhas. Sempre Não tem para como. melhorar. Sim, Eu sim. acho que assim, o Beto Carreiro, ele é uma mudança muito gritante em relação ao que a gente ia em 2010, 2011 e ao que ele está hoje. Era chão de brita, você vê que o cuidado que o parque começou a ter um pouquinho antes de Madagascar chegar, entendeu? E aí com a reforma daquela área toda, aí você vê que os caras, eles falaram assim, a gente tem que mudar, entendeu? O pessoal acaba falando assim, Beto Carreiro não tem brinquedo. Cara, mas lá é uma experiência, entendeu? Todo o zoológico está em obras, vai vir um novo conceito de visitação em zoológico. É uma obra assim que eu estou bem ansioso para ver. Tem toda a parte ali infantil também, né? A sorveteria que eles tinham acabado de reformar, tiraram de novo. E é um formato que dá certo, né? Você Não, vê na que verdade... não precisa ter tanta atração assim e o parque continua cheio. Sim, Todo sim. dia. É o que a gente conversou lá com a Vanessa, sobre a experiência que tá oferecendo. Mas eu falo sobre isso porque, como você falou, você começou usando o exemplo de 2010, a gente já tá em 2022. O quanto Madagascar não mexeu com a estrutura do parque, o quanto essas reformas não abrem os olhos até de outras empresas. Vê a Mattel, o quanto tá começando a investir nisso. Já tem outras empresas nacionais aqui que querem tentar entrar no ramo, estão aí se matando judicialmente, coisas que a gente não tem nem dimensão para tentar entrar no ramo. E o quanto isso não brilha os olhos. Ou brilha os olhos até de pessoas que nunca foram lá e ainda querem ir. Né? O quanto vocês estiveram lá ali em volta do rebuliço, o quanto eles trouxeram a temática ali da área e o quanto isso não brilha os olhos, o quanto isso não está incrível. O quanto isso não está proporcionando experiência que às vezes nunca alguém viveu aqui no Brasil. É por isso que é uma coisa assim, às vezes o pessoal fala, o Brasil, tal, a gente comentou no negócio da Vanessa lá que é uma tendência, né, os parques se voltarem mais familiares, tal, é que assim, você falou, mas é que a tendência, tal, mas assim, o Brasil está muito defasado. Ah, sim.
Lá fora é fácil, cara, Sim. construir uma experiência para a família, Sim. Mas sendo que ele tem uma montanha mais íngreme, a Sim, mais sim. alta, Mas a aí, mais rápida. aí é onde eu bato na tecla que falta infraestrutura. Eu acho que se você não consegue fazer e trazer a atração, não é fácil o básico, gente. Entenda essa crítica, não é crítica, entenda essa Isso é o quê, essa então? É polêmica? É polêmica. Não, entenda essa visão. Porque, como a Vanessa falou, trazer equipamento é uma coisa que ainda a gente está caminhando bem lentamente para conseguir coisas de grande porte. Então, vamos fazer o básico. É manter o parque bem estruturado, bem limpo, bem pintado. Pô, o que a gente tem de pessoas criativas, desde artistas, desde costureiros, desde pintores, enfim, gente, N coisas aqui. Que a gente não precisa nada de... Aí eu vou levantar um Que a ponto. gente não precisa nada de fora. Não, é que pra aí a investir. gente tá falando de Beto Carreiro e você fala, falta infraestrutura. Eu acho que então. o parque, ele se arrumou muito bem. Desde quando você não Sim. vai lá, Vi? Não, ele Não, foi na eu fui pandemia na lá pandemia. com a gente. Eu Que fui- olha, Não, bem mas cuidado, sim, ele é. Ele viu? é, sim. Mas o que eu tô querendo dizer, eu não tô atacando o Beto, eu tô falando no geral. Mas sim, mas ainda reforço que Palma lá... tá muito polêmico Eu tô. hoje, gente. Mas eu acho que ainda lá, sim, faltava isso, como você falou, né? Principalmente o do estacionamento. Mas falando ali de dentro, eu acho que, sabe, esse aporte, né? É que, assim, sempre dá pra melhorar, né? Sim, Então, sim. é isso, acredito que seja isso que você quer Essa dizer. é a ideia, exatamente. Eu vou comer uma batata depois disso. Não, e aí a gente foi lá, né? Você vê, tá tendo obra na Rascapusca. O pessoal tava até cogitando a ideia de ser um aumento de trajeto, coisa assim. Pelo que a gente entendeu lá numa das conversas, é só, tipo, facilitar o acesso, alguma coisa. É uma reforma que eles estão fazendo, acho que mais na saída da atração do que reformando alguma coisa muito grande. Fluxo entendeu? de visitante mesmo, né? Porque a saída lá era meio estranha. A saída lá, acho que quando você saía do barquinho, o local onde tinha lá que tem as televisões e tal, eu acho que eles estão mexendo mais nessa parte, entendeu? Na área da Tripicland lá, acho que chama desse jeito, eles não mexeram na sorveteria, a sorveteria tá inteira lá. Eles acabaram realmente tirando o carrossel. Tinha aquela rua que leva da Cowboy Land até a Vila Germânica. Ela tá totalmente fechada e do lado de onde tem uns botezinhos lá de água, tá fechado ali também. Então, assim, fica mais ou menos como se fosse um triângulo. Na hora que você olha por cima do tapume, quando a gente andava lá, parecia uma área pequena. Na hora que você olha aquilo tudo É no grande, chão... é grande. É grande, cara. E a gente ficou sabendo que ali o pessoal falando assim, né? Tava até vendo uma postagem hoje. Vai ser mais um caminho, ou então vai ter mais alguma coisa assim. Na verdade, vem alguma atração para lá. Vai ser uma atração meio interativa. A gente não sabe o que é, mas a gente sabe que vem alguma coisa e é para agora. Já é para tipo pro mês que vem. É. Que vem, Entendeu? então. Não, que venha. A gente já gosta. É o que eu falo. Eu acho que 2 parques no Brasil que todo mundo deveria visitar Termas dos Laranjais Sim. e Beto Carreiro. Carreiro. A experiência no Beto Carreiro tá fantástica. Eu gosto bastante. Cara, eu me emociono todas as vezes que eu vejo Hot Wheels. Até quando eu boto... A gente tem um vídeo no nosso canal. Até quando eu assisto, me dá aquela coisa de quando assiste lá na hora. E ele enche o saco pra assistir toda vez que a gente vai, não aguento Isso é mais. uma Isso é verdade. verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Pra quem já foi no Com Beto o Carreiro Danilo. com o Danilo, ele marca. É a primeira coisa que ele chega no parque, É. ele olha quais são os horários do Hot Wheels. E ele fica enchendo o saco É. até ele assistir. Até nós... Exato. Mas eu mudei. Se a gente vai 2 dias no parque, um dos dias só eu assisto. No outro a Já é gente uma deixa. melhora, já é uma melhora. Já é uma melhora. Porque comigo a gente teve que ver os Não, 2 mas dias. dessa vez que a gente foi, no segundo dia que a gente ia pro parque, ele falou, se desse eu assistiria. E assistir Ah, mesmo. entendi. Tá certo. Mas vocês fizeram uma troca bacana, foram ver Excalibur, né? Excalibur é maravilhoso. Sim. E Não, fazia mano. muitos anos que a gente não via. Cara, Excalibur é uma coisa assim. É um dinheiro, você gasta R$ 80. Hoje em dia já não é mais almoço, é um lanche que Continua eles o estão... lanche ainda? Continua o lanche. Continua. Mas assim, a batatinha é boa e tal, só que assim, você... Aqui a gente é meio loucão, meio doente. Então a gente mais torceu pelo cara. Na hora que a gente foi comer, o lanche já tava frio. Eu nunca perdi uma torcida Excalibur, deixando bem claro. A gente foi no amarelo e ganhou.
Cara, a gente bateu tanto na mesa, a Liz, ela batia, caiu o refrigerante dela. Aí a amiga dela, tá caindo o Guaraná. Não, e eu tô com a minha mão dolorida até hoje aqui, assim, ó, de tanto bater na mesa. Mas essa é a parte gostosa, Olha, né? cara, é um mico tão legal de se pagar, porque assim, na hora que a gente começou, eu falei, gente, eu grito. Eu encarno o personagem, entendeu? Agora Aí a vamos gente falar de uma bateu- foto sensacional que poucas pessoas têm. Vocês tiraram uma foto com o elenco do Sonho de Cowboy. Foi. Não, isso foi outra história. A gente vai chegar lá. Só que assim, é que no Excalibur, cara, ali você vê que, tipo, é uma encenação. Eu, em 2010 ou 2009, a gente foi uma vez lá, tava eu, o Luciano, o Denis, tava o Laércio, tinha mais alguém lá com a gente, e ficamos só nós 5 na torcida do Azul. E a gente gritou tanto, mas tanto, que os caras acabaram levando pro lado pessoal. Cara, Nossa. chegou ao ponto do cara fazer um gesto pra gente lá, Mostrou o dedo no meio. um dos cavaleiros lá, porque, meu, a gente xingou tanto os caras, porque era da nossa torcida. E assim, o Azul não ganhou o torneio, mas a torcida do Azul ganhou. E o cara falou assim, ó, eles deixaram bem claro que quantidade não é qualidade. Não é qualidade. Aí a gente ganhou. E dessa vez, você vê essa pequena criança aqui falando assim, ela não vai lá falar tal. Meu, na hora que a gente começou a gritar e levantava, girava uma camisa amarela lá, porque a gente tava na torcida do amarelo. Ela olhou pra trás e falou, porra, ninguém levanta. Ninguém tá torcendo junto. E todo mundo lá comendo de boa. Mas assim, a gente acabou animando tanto que... Contagiou. A torcida inteira. Tinha uma família na nossa frente, lá no... A gente sentou bem no meio, né? E tinha a pessoal arquibancada em atrás, cima e o pessoal na frente. Tinha um pai que, meu, ele tava alucinado. Ele levantava, ele ficava correndo de uma ponta pra outra. Velho, foi muito legal. Então, Mas assim... essa é a parte gostosa, né? Isso é outra coisa que eu acho que todo mundo que vai no Beto tem que viver. A experiência do Excalibur é Excalibur. incrível. É Sim. incrível. Se eu. É sério, toda vez que eu vou no Beto Carreiro. Tem até uma história de um Beto Carreiro que eu fui junto com a Kai, quando ele queria voltar. Eu falei, não, tem que voltar pra ver Excalibur, que eu não vi. Sim. E eu entrei Foi. no parque pra ver Excalibur. Foi quando a gente vira e mexe, a gente vai na quinta, pega sexta e sábado do parque, aí domingo a gente dá uma passadinha rápida lá, pelo fato de ter anual, alguma coisa assim, mas aí ele queria passar. É mais ou menos o que eu sou com Hot Wheels, é ele com Excalibur. Excalibur mora no meu coração, sempre. Não, o show é fantástico, o pessoal lá não tem o que falar, cara. Agora conta do Sonho do Eu Cowboy. ia falar, eu vou defender o Sonho do Cowboy, porque todas as vezes que eu fui... Sonho do Cowboy é incrível seguidas, também. Eu não deixo de assistir o É Sonho incrível, do Cowboy. é incrível. O Sonho do Cowboy porque é muito fofo. Não, Muito, o Sonho do muito Cowboy a gente acabou assistindo dessa vez na área VIP. E, meu, fantástico. A gente sempre assistiu de longe, né? Porque a gente sempre acaba tentando brincar ao máximo. Indo Quando a gente correndo chega- depois, né? Quando a gente chega já tá praticamente o circo lá lotado e a gente acaba ficando muito atrás, né? Mas eu sempre tento ver na coluna do meio lá, mesmo que seja lá no fundo, mas para ver a experiência num geral. Mas a gente acabou sentando ali na área VIP porque a Karine falava, meu, dá pra gente ver a feição dos caras. É uma experiência completamente diferente você sentar lá na frente. Completamente. E uma coisa legal também que tem agora no Beto é que você pode comprar a área VIP. Sim, você consegue comprar a VIP Então, dos pra shows. quem nunca assistiu lá na frente, que às vezes não consegue, é uma ótima. Porque você compra, você senta lá na frente e, gente, pode parecer besteira, mas é outra experiência. Outra experiência. Eu confesso que toda vez que eu vou no Beto, eu não quero assistir o Sonho do Cowboy, ele sabe. Porque não sei, sabe? Não me chama atenção tanto. Mas ela Eu vou, chora eu toda vou ser vez. criticada por isso na internet, vão me xingar, mas eu não sou tão chegada no Sonho do Cowboy. Mas toda vez eu choro. Acho que é por isso que eu não quero assistir. porque Vai eu sei que eu entender, né? choro. Você sabe que você vai Vai ficar entender, emocionada, vai né? entender. Mas É fofo. dessa vez que a gente foi, eu senti uma coisa diferente, justamente por estar lá na frente. Então, eu acho que também é uma coisa que se todo mundo puder um dia ver da frente, porque a experiência é totalmente diferente. É fora que é assim, né? A gente conversa lá com o Eduardo Fortes, e aí eu já perguntei pra ele também, né? Qual personagem que ele gosta de fazer? Tá certo que não dá, que não pode revelar o artista, né, por trás ali do personagem.
Mas ele falou que, assim, quando ele tá lá representando o Beto Carreiro, tem toda a história, pelo fato da história do Beto em si, né? Que ele se emociona e tal. Mas que ele também gosta de fazer lá um Maldoc, que aí tem uma licença poética, ele pode zoar mais a galera e tal. E ele tava lá fazendo o Sonho do Cowboy, representando o Beto Carreiro. E no final tava lá um rapaz, nesse dia que a gente tava visitando, foi o quê? No sábado, né? Foi. O menino chama Renan, ele vai... durante muitos anos, ele vai toda semana no parque e ele acabou virando lá uma figurinha carimbada lá pro pessoal, entendeu? E como era aniversário dele, cantaram parabéns no Madagascar, cantaram parabéns ali para ele no Sonho do Cowboy. E aí a gente acabou ficando ali, né? Porque a gente viu que tava tendo uma movimentação e falou, pô, pode ser que tenha uma foto com alguém ali, né? Aí eles estavam cantando parabéns pro menino, juntou todo mundo ali, aí a gente deu aquela aproveitada para tirar aquela foto que, assim, é muito Aquela difícil. foto oportuna, né? Não, e você vê, cara... Não... E única, né? Única. Exatamente, é muito difícil conseguir pegar todo mundo ali no palco. O Eduardo, ele fica ali para receber o pessoal e tal, mas ali tava praticamente todo... Acho que tava todo o elenco Acho ali. que tava todo. Não, todo o Maldoc tinha saído, tinha mais umas 2 dançarinas, 3 que saíram logo depois do Parabéns ali. Mas assim, foi... Pro tamanho do elenco do Sonho de Cowboy, tava todo o elenco ali. Exato. Não, foi fantástico. E assim, no dia antes, a gente tinha encontrado... não, nesse dia, na hora que eu cheguei lá, o Eduardo, ele foi me chamar... Ó, o Danilo e acabou falando um monte de nome. E errou todos. E aí o Zé Galinha tava deitado no chão. Ele falou, porra, impressionante. Você falou um monte de nome e errou todos. E aí no dia seguinte ele acabou encontrando a gente na saída do Madagascar. E aí ele chamou, falou, ó, o pessoal do Caçadores da Diversões aí, alguma coisa assim. Aí o Luiz estava junto lá, ele falou assim, e ainda hoje você errou. É Caçadores de Diversão. Mas também assim, se for levar a ferro e fogo, cara, já chamaram tanto a gente de Caçadores de Aventura. Eu fazendo stories, eu Caçadores. errei o nome algumas vezes. Caçadores de emoção. Chama de Caçadores, tá tudo em ordem e já era. E é isso. Betinho Carreiro. E é o que eu falo, cara. A gente andou, deu 700 quilômetros até andar. Eu fico imaginando só, assim, quem faz uma viagem de 700 quilômetros nos Estados Unidos. Tipo, quantos parques o cara não pegaria num raio de 700 quilômetros? Alô, Giovanni Dantas. A gente vai dar um jeito de fazer o podcast com você de lá, tá? Virtual. Imagina, cara, imagina, tipo, você saindo de Orlando, vai, 700 quilômetros. Até LA. Cara, meu, é um raio muito grande lá. Sim. Imagina você na Califórnia. O Giovanni é nosso amigo, né? Tá lá na Califórnia. Apesar que acho que a gente vai falar da Califórnia um pouquinho mais logo menos, né? Mas ele não visitou, não viajou muito ainda por lá. Mas ele já visitou vários parques e vira e mexe, ele manda... Ele até marca a gente reposta no Instagram, ele manda vídeo pra mim. Eu falo, isso, faz vontade. Faz vontade. Lágrimas. Quem tá fazendo vontade também é o Matheus lá em Portugal. Tá. Também. Tem Ele feito. tá indo nos parquinhos itinerantes lá, tipo aquelas feiras clássicas europeias. feiras europeias, que são outros que têm uns rides assim Nossa, incríveis, sensacionais. incríveis. Ai, meu, muito bom, né, cara? Ai, né? A gente Enfim. postou o videozinho lá do... Matterhorn. Tipo do Hang Ten. Qual? Aquele que gira sim, lá, que a sim. cadeira virando. É que agora o Hang Ten tá lá tá rodando no Nordeste lá, ele tá meio... Teve o Valdir também, que foi no parque que só tinha carroça, né, gente? Era tudo pendurado, o pessoal em pé na Sim, carroça. sim. Era Tinha as tudo na gaiolas, gaiola. né? Foi. Cara, é por isso que eu falo. No episódio com a Vanessa, a gente acabou falando... Cara, tem tanta coisa que daria pra inovar aqui de brinquedo, entendeu? E... Sei lá por que os caras não fazem. Eu já ouvi dizer que, tipo assim, uma fábrica como a 3 Eixos, ela não vai... Como é que é? Gastar. E não vai chegar pra alguém e falar assim, ó, tô com um projeto novo aqui, entendeu? É o parqueiro que chega até ela e fala, ó, daria pra construir tal coisa? Entendeu? Então, por isso que às vezes fica mais difícil da gente ver algum tipo de inovação
por parte da empresa em si. A empresa tá lá, de boa. Aí é onde eu entro, né, pra bater na tecla. É uma empresa, né? Como quando você perguntou, é Crazy Dance e Kamikaze, é o que rende, é o que vende. Cara, impressionante isso daí. A gente falou lá, o pessoal do Mirabilândia lá com o Fernando, ele falou, a gente tem os parques itinerantes que quando não coloca o Kamikaze... Só falta o pessoal bater. Só falta o pessoal bater nos caras. E quando coloca lá, é o que vende mais ticket, é o que tem mais fila. Foi assim com o Kamikaze, o Ranger, no Nicolândia. E os caras fizeram uma puta de uma campanha lá. Sim. E deu mais do que certo. É case de empresa, né? Então, sempre tem um produto que vende, que faz acontecer. Mas eu acho que é o que a gente conversou lá. Espero que nos próximos, né, no que vem aí dos parques, eles estejam procurando essas fabricantes nacionais. Não puxa de novo infraestrutura, pelo amor de Deus. Não, não vou falar. Não. Eu acho que já no episódio da Vanessa a gente já comentou um pouco sobre isso, quando ela falou dos itinerantes também e sobre isso daí. Mas como o Danilo acabou de falar, o quanto do mercado nacional ainda dá para fomentar e crescer, né? Mas e você, senhor Everton? Essa semana você esteve onde e acompanhou o quê? Que novidade, né? Que novidade. Que novidade, Onde né? será que o Everton estava essa semana? No sábado e no domingo, gente. Onde será que eu fui? Será? Lá em Vinhedo, Hop Hari, né? Imagina, vizinho. Hop Hari. Como foi sábado o e domingo. encerramento da Olha, Hop Night? sábado, na verdade, pelo andar da carruagem, a gente não tinha nenhuma certeza, o parque não tinha divulgado nada, se ia ter alguma revelação da Hora do Horror. Mas na tarde de sábado, redes sociais começou a story, dava interferência, mudou alguns descritivos, mudaram algumas coisas, então meio que se entendeu que teria alguma coisa no domingo. Então eu me despedi realmente de Atlântida no sábado, porque o domingo, o clima do parque já era Hora do Horror. Desde quando você entrou, era Dia dos Namorados, teve o Cupido, teve o Iê com o Cupido e tudo mais, mas era todo mundo, tipo, será que vai ter horror? Vai ter horror? Vai ter horror? Não vai ter horror? Vai acontecer? Vai divulgar? Não vai divulgar? E o parque divulgando mais coisas ainda, muda o perfil para uma interferência. A gente curtiu Atlântida, foi legal, o encerramento foi legal, mais um Hop Night entregue, mas era todo o foco Hora do Horror. Revela ou não revela? Mas é que teve uma coisa que você falou no sábado, né? Provavelmente eles, assim... vão divulgar, mas eles não falaram que vão divulgar. Eles não falaram. O que foi diferente das outras vezes, porque Mas aí é que tá, mas já desde 2019 eles já estavam nessa coisa de emendar uma divulgação Mas na o parque outra. divulgava. Porque em 2019 que começou a emendar um evento no outro. Eles divulgavam mesmo. A alunagem, no penúltimo dia de alunagem, já na última semana falaram, vai ser divulgado a Hora do Horror de 2019, após o encerramento de alunagem. Aconteceu, veio o Apocalipse. No último dia de Apocalipse, foi revelado que seria divulgado o próximo tema do Hop Night, que foi Atlântida. Foi. Aí veio a pandemia, não teve Atlântida, não teve nada. No Horror Drive Tour, eles revelaram que eles iriam divulgar o tema de Hora do Horror daquele ano, que foi Dark Christmas. Dark Christmas, Deja Vu não teve revelação, porque também não teve evento para poder anteceder. Não teria nenhum para Dark Christmas, mas o parque sempre falava, né, que teria alguma revelação. E esse ano foi diferente. O parque só soltou sinais, como se fosse um ARG. E quem tava lá viu. A gente tem vídeo, a gente vai postar vídeo no canal de toda a revelação. Acertei o tema pra variar de novo, né? Não, você Você é surreal, eu queria entender da onde sai, como você conseguiu chegar. Eu mostrei pra você, eu já mostrei Eu inteiro. sei que você mostrou pra gente, né? Mas acho que é legal você falar desse processo que você descobriu, as pistas que você foi seguindo, que o parque mandou. Porque... E é tudo muito rápido, muito né? rápido. Assim que o parque divulga uma coisa, o dá Everton uma hora, já sabe. nem isso. O Everton já tá com a pauta inteira. O parque tá lá sofrendo pra tentar esconder. E o Everton com a pauta pronta. Esse ano foi bacana porque a gente teve um gosto um pouquinho maior de um ARG. Não foi logo na primeira postagem em si, né? O ano passado em Deja Vu foi na hora que eles lançaram a música, eu já coloquei a Hora do Horror Deja Vu. Foi engraçado, foi meia hora só o ano passado. Foi. Esse ano ainda foi no segundo, né? No segundo enigma que o parque postou. No primeiro vídeo, dá pra ver que o cara tá enforcado, que teoricamente sai um espírito. N filosofias que foram também em relação a esse primeiro nesse vídeo, primeiro você não sabia ainda o A tema, prisão? né? Não. Pra mim Foi no poderia segundo, ter. né? Poderia ter tido alguma coisa relacionada à possessão. A possessão, a minha ideia de possessão, espírito ou demônios, viria do primeiro vídeo.
Mas na imagem que eles lançaram do 1 mais Z, que na verdade era 1 mais Mas é 3, que tá naquele o que N, tem, naquele teaser que tem o corpo pendurado. O que é aquele cavalo embaixo? tem um Não tem um cavalo. cavalo? Tem um cavalo, o Vitor falou. Tem um cavalo cavalinho embaixo. de madeira embaixo. É. Quando eu vi aquilo, pra mim, tá? Ele poderia ter sido alguma coisa relacionada ao elo de possessão. Porque aí, brisando na teoria, invocação do mal, que sempre tem alguma coisa Eu do ia elo falar que isso, faz. faz parte do museu de Invocação do Mal. Sim. É que a gente já tem o release do parque, né? Foi revelado o tema, Alcatraz, tudo bonitinho, a ilha, a gente já tem o tema, talvez não vai ter muita relação com isso, mas poderia subentender, entendeu? Que seria espírito ou possessão, uma coisa Ou do que tipo. só fosse um objeto pra eu confundir ia falar isso pessoas, agora. né? Exato. Como você. Exato, exato. Eles vão ter que fazer o próximo ano pensado pro Everton não descobrir. Nossa, que sacanagem. Sacanagem isso aí, gente. É a experiência de ARG, né? Aí, na segunda imagem, o parque postou lá uma parte de uma coordenada, mas dava pra chegar só em Alcatraz. Eu matei o tema dia 27, que eu até mandei pra vocês no WhatsApp, né? E fiz a live, tem live lá no Instagram do Caçadores, tá, gente? Explicando todo o processo que a gente chegou. No dia 28 eu fiz lá do parque. E na hora que, domingo, na hora que falou, Hora do Horror 2022, Alcatraz, Rebelião das Almas, vocês vão perceber o vídeo. O vídeo que a gente vai postar da revelação, vai ter uma certa pessoa atrás gritando, falando palavras de baixo calão, entendeu? Sou eu. Só falo isso. Vocês vão ter que esperar, a gente vai subir o vídeo, não sei se essa semana ainda ou na próxima, mas a gente tem um vídeo de toda a revelação. E a história, a tudo que indica, pelo que o parque já mostrou pra gente em release, ela vai ser incrível. Incrível. O parque conseguiu casar de uma forma maravilhosa. Você leu o release pra gente, Palma? Olha, o que teve de estudo pra esse release foi... Pra esse release não, né? Pra esse enredo. Pra A essa forma que eles criação de casaram enredo. as histórias, e tem muita gente confundindo algumas coisas ainda, é incrível. Ó, o que eu acho bacana, antes de ler mais sobre o release, é falar do quanto o parque quis voltar ao formato padrão. Padrão, entre aspas, não, né? O formato tradicional de Hora do É Horror. o formato mais clássico, na verdade, né? com Porque os Hora labirintos. do Horror começou, a gente tem a retrospectiva aqui também no canal no canal do YouTube, então, tiver alguma dúvida, vocês podem ir lá. Ele começou sem túnel, sem nada, era só personagens na rua e tudo isso. Mas a forma clássica da Hora do Horror são túneis, palco, balada, Sim, e o que é bacana... Água. água. Né? O que é bacana de falar, ao mesmo tempo que o Hop traz isso de volta, a Universal para de chamar os labirintos de labirintos, de mazes, e agora eles são todos houses, né? Houses. Então, todos são chamados agora de casas, né? Então, tá vindo um movimento. Uma nova né? fase. Uma nova fase de um dos clássicos, né, dos Estados Unidos, desse evento de horror. Mas eu achei muito bacana. Tem outro ponto interessante de falar dessa release que você vai ler, e foi algo muito que foi trabalhado em outras edições de Hora do Horror, é o envolvimento do evento com a área educacional. O tema desse ano possibilita as escolas, é favorável a excursões, a trabalhar com seus alunos, o tema em si. Porque tem parte educacional muito bacana para ser estudado, que é a área indígena norte-americana. As tribos indígenas norte-americanas, né? Que sofreram bastante São na os época que a nativos. história começa em si, mas ela não vai se passar nesse período. Vitor vai ler a release, a gente comenta sobre e vamos ver o que o pessoal acha. Gente, só de ter os túneis de volta, os labirintos, né? a E gente serão já tá 3. 3, né? Então, tem bastante coisa bacana por aí. Bom, vamos lá. O que o parque traz como release? Ó, a penitenciária de Alcatraz é um lugar cheio de história para contar. Situado em uma pequena ilha de mesmo nome, no estado da Califórnia, como você comentou. Oi? Não. Ai, Pode- desculpa, produção. A prisão funcionou, né, de 1934 a 1963, recebendo uma série de criminosos conhecidos, como Al Capone e Robert Frank Strode, também. E durante esse período, né, de atividade, o local presenciou, na verdade, né, 2 possivelmente fugas bem-sucedidas, sendo a mais a famosa ocorrida há 60 anos, que foram completos dia 11 de junho. Um dia antes da revelação. Exato, foi um dos motivos do parque revelar o tema nesse mês. Então, olha como o Olha o parque gancho, amarra né? a história. Muito bom, achei muito bom Pesquisas, isso. né, gente? Pesquisas. Contudo, por Alcatraz não passaram só
infratores, depois de uma série de embates com o governo dos Estados Unidos para resistir ao apagamento da sua cultura, membros da nação indígena Hopi foram parar na temida prisão. É nesse ponto que a realidade pousa na hora do horror e ganha contornos de ficção. Assim que libertos do cárcere, os Hopi rogaram uma maldição na ilha, prendendo todos os maus espíritos naquele lugar para atormentar qualquer um que se atreve a pisar ali. Mas aí é que tá. É coincidência ou é uma ficção esse nome? Tribo O indígena Everton, pesquisador. Hopi existe. Existe. É uma Mas é tribo esse nome? Hopi. Sério? Sério. Hopi como? Com H ou H-O-P-I. Caramba! A tribo indígena existe. Ela se concentra muito ali também perto do Pacífico, entre o Arizonas e a cidade do Novo México. Essa tribo ela é existente até hoje. Ela é famosa por profecias. Elas têm a profecia deles eles têm ritos, têm profecias. Eles pegaram a profecia das bombas atômicas, de algumas outras coisas também. Tem uma profecia muito famosa deles na internet, falando também de um cometa azul que seria o fim do mundo. Eles têm muita coisa voltada a isso. Aí, a gente pode trazer nessa alguns hora pontos. que a gente pega e faz assim. Parabéns, Barbate. Muito bom. Casou Queremos muito. você, queremos Exato. você aqui. Queremos você hein? aqui. Gente, o processo criativo disso, de pesquisa, quantas horas de pesquisa foram para construir? Não, e detalhe, tá completamente amarrado. O parque está entregando o que prometeu de ser uma história baseada em fatos reais. Só que a release não entrega tudo. Por quê? A tribo Hopi realmente foi presa em Alcatraz. 19 membros da tribo Hopi, já fui pesquisar, foram presos em Alcatraz. Eles ficaram presos lá. Mas tinha, e isso não foi em 1934 que a prisão foi aberta realmente como uma penitenciária de segurança máxima. Isso foi no final do século XIX, lá em 1894. Na verdade, todo o impasse ele começa em 1992, com o governo americano tentando matar mesmo, dizimar, não os índios, mas a cultura local deles e tentar aplicar a cultura anglo-americana. Não, mas 1992 não, ou eu ia falar isso, eu ia corrigir. 1892. Eu ia corrigir. É que 92 é muito, muito recente. Não, 1892. E vem essa briga de 1892 até 1894, novembro, dezembro de 1894. E a própria tribo, ela é dividida entre os amigos, pelos homens brancos, e os hostis. Ou seja, tem aqueles que quer o pessoal, o homem branco atuando, e tem os que não quer. E como o governo, ele, na época, né, os historiadores falam, como eles previam que eles poderiam fazer a tribo Hopi, os indígenas, perderem a cultura deles, educando as crianças. Então, a proposta do governo era levar as crianças da tribo para um internato, longe da família, para poder aprender a cultura americana, americanizar as crianças. A tribo não aceitou. Aí nisso, em novembro de 1894, 19 líderes da tribo Hopi é preso em Alcatraz e eles ficam exatamente um ano. Mas ela já era como Alcatraz? Não. Ela era uma base militar. Não era ainda penitenciária. Não era uma de penitenciária, segurança máxima. ela era uma base militar. Eles usaram muito a prisão de Alcatraz, mas já era chamada de Alcatraz, se não me engano, Sim. como prisão durante a Guerra Civil Americana e durante a Guerra dos Estados Unidos com a Espanha também, que teve um conflito ali, né? Foi muito usado ali também. Mas ali, e é aí que começa toda a magia da ficção dentro da Hora do Horror desse ano, porque não tem registro de praga, nada, aí que começa a história, depois de um ano eles saem da prisão, e eles jogam a maldição lá dentro. E depois ela vira uma prisão de segurança máxima. E tem uma parte do release que o Victor não leu. Nem terminei. Ele não terminou. Que tem uma parte daí, porque tá todo mundo achando que talvez vai acontecer com os prisioneiros lá dentro. Não. A história vai se passar com a penitenciária já desativada. Exato. Que é a segunda parte do release. Do release, né? Então, e como é de se imaginar, apareceu alguém muito ousado. Sempre tem alguém pra cutucar, né? Os espíritos tudo. Hello? Anos depois, com a prisão desativada, o médium John
navegava pela internet quando cruzou com um documentário sobre Alcatraz. A curiosidade lhe atiçou e ele então resolveu se aprofundar mais no assunto e escrever um livro sobre os fatos sobrenaturais que ocorreram ali. Motivado por esse projeto, o John viaja até a ilha e, guiado por um ex-carcereiro, investiga tudo o que pode ter no local. Ou seja, já era amaldiçoado, foi cutucar lá. Porém, a missão não é tão simples. Ao explorar as entranhas daquele lugar, o médium começa a ver na prática a narrativa que pretendia contar. Rodeado por espíritos de criminosos, incluindo o próprio Al Capone, passa por lugares sombrios e vê cenas para lá de assustadoras. O que John não sabe é que ele será uma ponte para uma grande rebelião de almas, cujo desfecho é incerto. Então, assim, a história original é até o lado que tem o Hope, e aí eles lançam a maldição lá, ou isso já é parte do release do parque? É parte da ficção do parque. A maldição é parte de ficção do Quer parque. dizer, Hope existia, os caras ficaram lá presos, mas não amaldiçoaram nada. Não tem registro. Talvez, né? Nunca se sabe. É a história, aí a ficção começa aí. Eu acho que eles amaldiçoaram. Eles Você acabou de ser jogaram preso. uma- Mas maldiçãozinha aí aí. já é a ficção se misturando com a realidade. E o mais legal, tipo, você não vai ver, como ela já tá desativada. Talvez até tenha um prisioneiro ou outro do John, um médium, vivendo, vivenciando alguma coisa, mas são espíritos que estão dentro da prisão, dentro da ilha, que ficaram presos ali e não conseguem a sua libertação. Ou seja, isso abre um leque enorme Por pro isso, né, parque rebelião trabalhar. Quando das você falou pra gente, né, o tema, qual era o tema, eu não conheço a história, assim, nunca. Eu fui pesquisar depois que você começou a falar. Mas quando você falou o tema, eu falei assim, mas o que vão fazer com esse tema? Tipo, vão colocar um monte de preso nos labirintos. Aí depois que você vai entendendo, que aí você A explicou. construção, sim. Aí você vê que tem muitas possibilidades. E o quão sombrio, né? O quanto de história, de quanta coisa carregada Então, essa e prisão. com esse pode- release, talvez a gente já passe a entender também o que aconteceu na revelação. Porque a revelação, ela tem pontos O que interessantes. aconteceu ela na revelação? ela foi simples, ela foi bem simples, mas ela tem uns pontos muito interessantes. Tem a volta de um personagem clássico do Horror Drive Tour, que pra mim foi o personagem principal do Horror Drive Tour, que é o Pactus. Que era o que ficava na entrada de fantasia na frente do piano. Aquele personagem era incrível, o Pactus voltou. Como se ele estivesse contando a história em si. E o parque homenageou as edições, as últimas edições, né? Só não conseguiu encaixar Dark Christmas. Mas com o começo, Amor de Sangue, né? Porque teve a música cantada de Amor de Sangue que já vinha. E a dança também, a coreografia de Survivor foi igualzinha do Amor de Sangue. E a música, a primeira música que eles cantaram, Apocalipse. A última música que eles cantaram, Sacrifício. Isso você tá falando na revelação, Na revelação, do tema. o Pactus, Horror Drive Tour. Tipo, as últimas Linkou edições que eles todas. fizeram, eles conseguiram homenagear. E o próprio Amor de Sangue com Déjà Vu, né? Uhum. Que é uma das atrações que volta agora também no Saloon. Não vai ter relação com o tema, provavelmente, mas ele volta. Só que, até então, todo mundo imaginou que o personagem que tava ali com uma camisa verde seria um prisioneiro. Só que, na verdade, pelo release, a gente já pode deduzir que ele é o John. E os dançarinos ali em volta dele e os personagens são os espíritos e as almas. Até porque entra espírito também. Um tem até um machado na cabeça, tem a enfermeira, tem algumas coisas muito legais ali, entendeu? Então a própria revelação já contava pra gente um pouco da história. Muito legal. Olha. Expectativa tá a 1000. Olha. Provavelmente. Pra você, então, Não, né? depois de tudo isso que você apresentou pra gente, tô Com esperando. Só relação, fica a expectativa. com relação aos túneis. A gente não sabe muito o que vai ter. A gente não sabe muito o que vai ter com relação aos túneis. Eu cravo. E até o local que ele vai ter, porque já dificilmente vai ser algo diferente disso e o local. Que no vídeo, que o parque lançou um vídeo de making off já eles trabalhando nisso, sobe um túnel muito grande, gente. É umas coisas, é um absurdo, é muito grande. O único lugar que dá pra montar um túnel daquele tamanho é atrás do palácio. Pra ser tão grande assim, revelando que o tema realmente é Alcatraz, é a prisão. Ali seria Faz o sentido. lugar É, perfeito. perfeito. Seria a prisão. E retratando, no release também, o parque conta da estrutura. Vai ter mais de 1.300 metros quadrados de cenografia, então provavelmente a gente não vai ter cenografia só nos túneis, deve ter cenografia na rua. O palco de abertura, encerramento e a balada fica ali ainda no gramado, né? Que acabou ficando
nova central de eventos ali mesmo do parque, com 3 andares. Então, possivelmente, vai ser o maior palco de Hora do Horror já visto. A prisão, se ela for do tamanho do que tá na maquete, no vídeo, ela tende a ser o maior túnel de Hora do Horror já feito. Túnel no Caminho do Lago volta e faz muito sentido ter ali, mas o que chama atenção também é a volta de Michieri pro evento com um túnel em Catacumbi, atrás do Catacumbi Fantasia, que parece também que vai ser muito grande. No final de semana deu para ver que as tendas já estão colocadas, o piso vai ser muito grande ali também. Esses outros 2 túneis não dá para saber muito ainda o que ele vai retratar. Mas o parque vai usar 4 áreas. O Wild West, que além de personagens ali, vai ter um palco para um pocket show para falar da tribo Hope. Então, provavelmente, ali a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da tribo Hope, dessa briga entre eles, talvez. Não sei como é que o parque vai abordar. Se vai puxar mais para a história original. Ou o pocket show, vendo como foi que eles soltaram essa maldição dentro da ilha de Alcatraz como um todo. Mas, provavelmente, o Wild West vai ser totalmente destinado à tribo Hope. Em Fantasia, tem um palco, querendo ou não. E o túnel do Caminho do Lago e atrás do Castelo de Lenda junto com Catacumbi. Aribabiba com a prisão e provavelmente vai ter personagem ali também no meio da rua de Aribabiba e Michieri. A única área do parque que não entra na Hora do Horror desse ano, Caminho Mundi. Muito bom. Ou seja, é uma estrutura enorme que o parque tá montando. É um evento de sucesso, né? Todo ano faz muito sucesso. Eu acho que esse ano vai ser diferente. É carro-chefe, né, também, querendo ou não. Então... E o desmanche ali já ficou com uma fachada imponente enorme ali, meu. A questão da sirene que tinha, então assim... Não, imagina o seguinte, Danilo. Desmanche era um túnel enorme. Medical Clinical em Apocalipse, Desmanche e Medical era em Apocalipse, né? Imagina era um túnel só pegando enorme. tudo. Imagina um só pegando tudo. É assustador imaginar o tamanho que esse túnel vai ter. Aí. Entendeu? Pra quem tá vendo em agosto, comenta aí. Comenta aí, fui hoje. E como foi a experiência? E tem a ver ou então não tem nada a ver? Não, provavelmente a gente vai soltar matéria no site, vai ter mais coisa no Sim. Instagram, talvez. Comente aí se vocês querem mais um vídeo explicando com mais calma sobre Hora do Horror, sobre o que o parque lançou, o parque vai lançando. Mas a edição promete muito. Claro que o parque já tá trabalhando, mas não podemos esquecer que daqui 2 semanas estreia Mágico de Oz, né? Férias espetaculares. Então, deve dar uma baixada no hype de Hora do Horror, o parque deve mexer algumas coisas, mas deve focar a atenção para as férias espetaculares. Eu acho que eles deram Eu acho que eles acabaram antecipando algumas coisas aí pra dar... pra justamente isso, né? Gerar curiosidade. Dar alguma satisfação aí, ficar nessa coisa, e aí, tipo, agora... Aí eles entregam Oz, aí quando o Oz estiver rodando... Aí eles conseguem fazer um negocinho mais na miúda ali. O engraçado é que o Oz não vai ter nem 2 meses de hype, né? É um o Oz público, começa... é um nicho específico também, né? Férias, pegar esse... Mas comparando com aqui. Alice no ano passado, Alice estreou em junho também e ele foi até setembro, até a estreia de Deja Vu. Oz estreia no dia 24 de junho, só que no dia 18 de agosto já tem Alcatraz chegando. É um calendário tecnicamente normal, né? Mas é bom ressaltar que provavelmente Oz continua em cartaz, né? Dentro da release, mas a Alice não foi... A Alice, ela teve uma prorrogação ali. Teve. Então, mas não era tipo... Na hora do horror, a Alice saiu de cartaz. Aí voltou depois. Voltou depois de um tempo, mas no começo da Hora do Horror não lembro de ter Alice em cartaz. Não. Enfim... essas teorias doidas aí do... Mas comentem aí se vocês Everton. quiserem um vídeo mais detalhado. A gente pode até chamar o Eric pra gravar de novo com a gente, né? Que a gente tem a retrospectiva da Hora do Horror. A gente vai, porque a gente acabou contando tudo até 2021. Teve já a edição de 2022. Não, vai ter, né? A gente fez... Tá vindo aí. Não, a retrospectiva que a gente fez foi até... A gente falou um pouco de Deja Vu. Foi uma semana depois de estreia. A gente falou um pouco de Deja Vu, não aprofundou muito. Mas a gente pode fazer algum Então tem que falar sobre Deja Vu na questão retrospectiva. Sim. Falar do final da Deja Vu. E falar as impressões que tem dessa daqui de uma maneira mais aprofundada. As expectativas. Porque, olha, ansiedade, o hype tá lá em cima, hein? Estaremos lá. Que dia que é hoje? Aqui falta um pouquinho mais de 2 meses aí. Faltam 2 meses e 4 dias.
Isso aí. Estreia dia 18? A pessoa tá gente. contando já. Não, imagina, o cara tem na folhinha dele lá na cabeceira da cama. Ele tá fazendo igual conta, assim, na prisão, Tô fazendo né? conta Os de prisão. risquinhos. Isso aí, risco. Agora você tá arriscando tudo. 5, 7. Ah, gente, a conversa tá boa, São mas horas de tudo que é conversa. bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. Oh, Nossa senhora. a gente vai chegando Vai pra aqui. Alcatraz, Danilo. Oi? Vai lá pra Alcatraz. Não, tô fora. Esse discurso aqui, os caras. Ah, uma informação importante. Não sei se já tiveram oportunidade de visitar o Parque do Carandiru, que lá tem um museu ainda do presídio, né? Tem a solitária e tudo mais. É um tema que mexe muito comigo. Eu já fui lá 2 vezes pra poder visitar o parque, conhecer o museu e tudo mais. Eu não consegui entrar nem no parque. Cara, eu entrei no Carandiru quando ainda era presídio lá. Ele tava para visitação. Foram umas experiências bem A energia é pesada, diferenciadas. Ah, eu não sei, cara. Eu não sentia muito, não. A gente tava lá mais pra zoar. né? Eu não consegui entrar. Eu não consegui entrar nem no parque. A Não, tinha energia- gente que entrava e ficava assim. Ai, nossa, eita. A energia, Agora sério. tá. Energia. Falei, mano. A gente entrava lá pra zoar, tinha muito gato lá dentro. Nossa, era Vamos uma. marcar essa Vamos. tour. Agora imagina um tema que vai mexer com presídio, / espírito, / tribo indígena. Vai ser bom. Isso é muito bom. É um belo de um tema. É um belo, é um Tá, lindo de um então tem. tema. E tem gente reclamando do cartaz, gente. Aquele cartaz é lindo, é perfeito, é clássico de Hora do Horror. Pelo amor de Deus. Porque você não é muito parâmetro, Everton. Você é um fã raiz. Eu tenho um cartaz de Hora do Horror que eu não gosto. Eu posso citar alguns aqui. Eu tenho. Citaria sem problema nenhum. Não, ele já falou lá na Retro, né? Oi? Polêmica. Não, polêmica. Eu tenho. E de Hora do Horror recente até. Tem cartaz que eu não gosto. Mas esse é perfeito, ele é clássico. Boa. É isso aí. Isso aí. Ah, eu gostei. Pra mim tá tudo bom. Não vejo a hora de começar pra ir lá. Levar uns sustinhos. A gente não se assusta muito. Danilo mas- fala que ele não se assusta. Aí Mas chega ele lá, se assusta sim. aham. Ele se assusta. Sim. Cara, é que assim, eu não tenho medo. Eu tenho. O cara às vezes me pega desprevenido ali, entendeu? Você Não tá deixa olhando de ser pra um um lado, susto. vem o cara É e toma um ótimo, susto. né? Não Ótimo. deixa de ser um susto. Não é tipo o que o Vitor tem com palhaço, entendeu? Que só de estar no mesmo recinto ali, Sim. o cara sofre, fica suando. Entendeu? Obrigado. Tem hora que pega, né? Não, no da Wanda a gente comentou lá. Aí ela falou assim: ele vai entrar aqui. Eu falei, ixi, ele vai sofrer. Ele sofreu, né? Ele Porque sofreu. depois que a gente passou Ai. e o palhaço ficou lá na porta, só chamando ele Não, assim, ele ó. me seguiu lá dentro, É. correndo no meu... Olha, gente, eu Não, sofro. teve uma hora que o. E eu tô indo com meus amigos. E eles avisam o palhaço. É claro. O personagem que eu tenho medo. É um a menos atrás Assim da que é gente. legal. Não, teve a hora do Vitor ali que ele colou atrás do Valdir e aí o palhaço vindo atrás dele. Meu Ele deu uma pescoço. sambadinha, cara. Ó, a gente cara tá dele é falando de impagável. palhaço, mas não vamos esquecer da serra elétrica, que a Karine só me deixou. Fiquei vendo Não. navios Eu só vejo... e ela Eu foi. vi de longe. Só Eu já um- saio antes mesmo do flash da barulhinho. Não, a é? gente numa Noites Macabras tinha lá o André que fazia um personagem que tinha a serra. Aí eu falei pra ele assim, passa lá na Karine lá que ela gosta. Só que ele passou do lado da Karine, começou a fazer o barulho da serra. A Karine, ao invés de correr, ela parou. Aí ela sentou numa muretinha, fez assim. E ele em cima, encostando, né. Aí ele falou... Aí eu falei, cara, você é louco. Eu falei, eu vou sair divorciado daqui hoje. Aí ele, não, foi o Danilo que mandou. Eu falei, cala a boca, porra. Eu falei, não é pra falar, meu. Mas aquele dia foi Não, traumático. e o melhor pra é que nesse dia da saída, eu só vê o flash da Karine. Aí o Valdir olha, quem tá aqui? Daí a gente olha pro lado no escuro, a gente só ouve a serra. Cara, a sorte é que a Karine não viu aquela aranha gigante Foi, na que primeira tinha lá sala. dentro. Porque se ela tivesse visto, ela tinha, acho que, varado tipo desenho, assim, todas as paredes, sabe? Ela ia quebrar, ela ia numa linha reta Gente, até ó, o só final. pra Ainda contextualizar bem. vocês, tá? A gente tá falando do Labirinto do Terror. Lá do do Moreno. Morenos. A gente passou Hop Harry, Labirinto, Noites Macabras, aqui o tema a gente gosta bastante. Quem tá assistindo hoje, né? O Labirinto tá lá na Festa Junina de Votorantim até domingo agora, dia 19. Quem tiver oportunidade, vai lá visitar. Dia 18 tem a Loki.
E a conversa está muito boa, mas assim, estamos chegando no nosso horário aqui. O rapaz ali da técnica A já subiu produção já tá como? A produção Vai já passou, cortar. já passou Vai cortar o vídeo. Então não queremos ser cortados aqui do podcast. Então, Ele já assim, até desligou a TV. Não, tá trocando de vídeo. não, Tô zoando. não, alguém chutou a tomada agora. Não fui eu. Mas enfim, agradecer quem ficou até agora aqui. Hoje foi um dia realmente assim para a gente trocar essa ideia aqui entre nós. Esperamos que vocês tenham gostado desse tipo de formato, porque a gente também vai fazer bastante assim, né? Às vezes algumas conversas temáticas, outras falando sobre coisas pertinentes ali na semana de gravação. E é isso. Não esquece do quê? Não esquece de comentar o que você achou desse vídeo aqui embaixo, deixa aquele like e também segue a gente aí, porque vai ter muito vídeo pela frente, viu? Com certeza, compartilha com todo mundo, comenta bastante. Compartilha. Sim, e até a próxima. Até, Vem pessoal. Valeu. É isso aí, galera. Brigadão. Obrigada, gente. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, gente. A gente vai ficando por Obrigada. aqui. Até a próxima. Até a próxima.